Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e as nossas convidadas da semana, que já são de casa, a Gil e a Mafê. E hoje nós vamos analisar a oitava semana do BBB 23. Oi, Gil, oi, Mafê, dá um oi aí pra gente. E vocês já estão Oi, aqui sempre, né? Mas, Olá, já somos de casa, viemos pra continuar falando mal de muita coisa e bem de poucas coisas. isso aí. E elas vêm em momentos pontuais, né? Tipo, em grandes eventos. Elas vieram pra gente falar mal é do verdade. Christian de Gusquei, vieram pra gente chorar a eliminação do Dr. Fred, mas agora a gente teve que falar de alegrias, né? Porque a semana foi prazerosa. Então, Foi, É todos verdade. os sentimentos no finalmente. podcast. Os refrescos, né? Finalmente. Sim. Bom, então vamos começar. Teve bastante coisa essa semana acontecendo. Começou na quarta-feira com o quarto branco, que virou um carro branco, que eles não perderam a oportunidade de transformar o quarto branco em uma publi também, virou, né, uma prova de resistência, que a Domitila puxou o Fred, e infelizmente, né, a Domitila perdeu e o Fred ficou imune e ela foi para o paredão. O que vocês acharam aí desse quarto branco? Que virou uma prova muito estranha, sei lá. Mas, Fê, o que você achou? Ai, gente, o quarto branco ter virado uma publi me deixou muito desanimada. Não tem problema deles faturarem, desse dinheiro pro bolso de alguém, ok. Mas foi muito, assim, tipo, deixaram eles ali no carro, era uma resistência, mas tinha tempo pré-definido pra durar, sabe? Perdeu muito da essência. Só que o que me pegou mesmo, eu entrei num conflito até depois que acabou a dinâmica, onde a Domi continuou no carro e era uma resistência, mas não era, de muitas pessoas ficando revoltadas, de tipo, gente, tira a Domi de lá, o Fred já ganhou, sabe? E aí eu senti que ficou uma coisa meio, não vamos apoiar a tortura, né? Que é aquela coisa do pessoal subindo tag, falando de tortura psicológica. Mas aí também ela ficou lá por nada, né? Acabou que não aconteceu nada, ela ficou lá meio abandonada, meio jogada. Não pareceram que pensaram muito nas coisas, assim, não pareceu que realmente rolou um grande planejamento. E acho que uma prova daquele tamanho, com uma publi que envolve muito dinheiro, né, poderia ser melhor elaborada. Então, começando pela prova em si, já achei que perdeu muito da graça pela dinâmica que eles fizeram. Mas no desenrolar da prova, eu gostei de ver a Domi tentando apertar a mente do Fred. Gostei da coragem dela de chegar e falar, ó, vem, Fredinho. E ele ali com cara de assustado, porque ele sempre se faz assim, de que se preparou para tudo. Mas acho que ele nunca tinha se preparado para ir para um quarto branco. E se fosse um quarto branco mesmo, acho que ele teria penado um pouquinho mais. Mas a Domi ali tentando fazer aquela pressão, ele tentando também, sendo daquele jeito lá dele, meio debochado. Essa parte foi legal, ver um tentando apertar a mente do outro. Eles até ficam jogando um na cara do outro no jogo da discórdia como se fosse algo ruim, mas achei um bom embate direto entre eles. Achei que eles serviram um pouquinho de conflito ali. Mas no geral, achei uma dinâmica meio xoxa. Poderia ser muito melhor. Xoxa, capenga, né? Tá, foi difícil. A única coisa que eu quero dizer que eu gostei dessa dinâmica, e da Domi ter ficado até o final, foi porque, assim, ficou parecendo que é a Domi que ganhou a prova porque ela entrou ao vivo, né, com todo mundo assistindo em casa. Então ela teve um momento de spotlight pra ela, né? Foi criada ela prazer Domitila Verdade. Barros, né? Ela dando bom dia, gente, 11 horas da noite. Então acho que ela conseguiu criar um momento dela que o Fred voltou durante o dia, não teve nada especial. A Domi não, a Domi, todo mundo saiu de casa pra ver a Domi voltar. Então acho que pelo menos a parte positiva desse carro quarto foi que ela ganhou esse spotlight. E a coitada, né, ficou uma semana no paredão, porque agora ela pegou o gosto. Agora, daqui a pouco, ela tá ficando na segunda já emparedada. Mas eu achei bem interessante essa parte dela. Concordo com a Mafê, mas de resto, foi um desperdício, porque o quarto branco é tão aguardado, né? Uma coisa que tá pra render tanto, e não rendeu. Eu tô com vocês. Eu achei que foi meio estranho também ela ter ficado lá depois pra fazer nada. Eu achei que ia ter alguma coisa, mas não teve nada. Aí ficou tipo, tá, e aí? Agora? Foi nada, parece que estava esperando que fosse durar muito mais, assim. Mas eu achei que a Domi foi muito corajosa e isso foi legal, né? Porque não sei se eu teria coragem dela ali na hora. Ela acabou, né, prejudicada, assim, porque ela tem os braços mais curtos para segurar aquilo, mas ainda tirou a festa dele, né? Essa parte foi muito Ah, isso foi engraçada ótimo. para mim. Isso foi muito bom. Então, eu acho assim, não, eu acho que assim, como uma dinâmica, sem chamar de quarto branco, teria sido super legal, né? Mas assim ficou, tá, mas não é o quarto branco que a gente conhece, que a gente gosta que a gente gostou de acompanhar já, né? Então foi meio assim.
Mas eu acho que, assim, como uma dinâmica do nada, poderia ter sido legal, mesmo, mas foi muito estranho. E eu quero destacar o Black, que ficou do lado do Big Fone, achando que ia telefonar para dizer que se a Domi voltava ou não. Quem diria que Domi e Black iam ser amigos a essa Quem altura? diria? Quem Não diria? é? Achei assim, tá muito legal isso, muito enemies to lovers, to lovers não, to friends, enemies to friends. E tá muito assim, foi muito inesperado, assim, eu gostei, achei muito fofo ele ficar lá, ele ficou todo feliz quando ela voltou, foi muito bonitinho. Eu achei a dinâmica bem mal planejada também. Eu não sei o que eles esperavam que fosse acontecer nesse período depois que um desistisse. Acho que ficou um branco assim. No final das contas, não pensaram em nada para acontecer nesse período, ou talvez pensaram que iam resistir por muito tempo. Não sei muito bem o que se passou ali no planejamento, mas eu acho que ela resistiu até bastante, porque resistência não é muito forte dela, né? Então, eu imaginei que ela sairia até antes, mas foi como o Rich falou. Eu acho que ela teve mais destaque por conta da volta, ser daquela forma e tudo mais. E também acho que acabou sensibilizando as pessoas que não estavam entendendo porque ela estava ficando lá depois, assim, de graça, sem nenhuma dinâmica acontecendo. Então, eu vi bastante gente irritada com aquilo. Por um lado, foi bom, né? Porque as pessoas acabaram sensibilizadas, apesar de ser uma regra, já que tinha sido falado e tudo mais. Mas eu acho que ficou meio assim. Mesmo que fosse o Fred lá, acho que qualquer um que ficasse muitas horas sem fazer nada, sem poder dormir direito, todo torto naquele banco da frente, perdeu um pouco o propósito, né? E quarto branco já é uma dinâmica que, assim, você cria uma expectativa de que é uma coisa que vai prejudicar, né? Então ela fez a escolha certa de levar um desafeto e eu acho que foi bacana ali o embate, né, psicológico, e o desenrolar também foi legal, cada um levando a sua visão, obviamente o Fred distorcendo tudo, como sempre, mas achei bacana nesse sentido, mas eu acho que a dinâmica em si foi meio mal aproveitada e eu espero que não tenha mais nada de quarto assim nessa edição, porque o primeiro foi mais ou menos, assim, ainda teve uma graça, porque foi com o Dr. Fred, né, que ele é super engraçado e tal. Mas acho que, no geral, essa dinâmica é difícil de funcionar, então eu prefiro que não tenha. Eu tenho um ponto pra perguntar, só pra perguntar assim, porque assim, teve uma coisa que rendeu. Eu queria perguntar, aproveitar que 60% desse podcast hoje é de mulher, e pra elas tocarem no assunto, porque dividiu muita opinião. Gente, Mafê, Gil e Laura, o que vocês acham daquela fala da Domitila sobre as DMs da Larissa? Porque dividiu a timeline quase do Twitter em quase um pré-guerra e Pra pós-guerra. mim, foi bem óbvio que foi uma coisa para um shade nele, né? Não foi contra ela, foi contra ele. Pra Os mim, meus foi. advogados me impedem de dar a minha real opinião, mas o que eu sempre senti desse comentário dela realmente foi isso, assim, de ser um ataque ao Fred, não a ela. Não a Larissa, do tipo, a Larissa é uma desqualificada, né? Não vamos entrar no mérito disso, mas acho que foi sempre do tipo, o Fred não é o suficiente para Larissa, e a Larissa pode ter uma vida lá fora que seja muito melhor do que viver em função de Fred, porque o Fred é desprezível. Não sei se eu gosto tanto dela a ponto de passar um pano, e talvez ela tenha falado algo totalmente diferente, mas desde a primeira vez que ela fez esse comentário foi isso que eu senti. Eu também acho que foi muito mais em relação a ele do que a Larissa. Ela, usou a Larissa, que é a menina que ele tava ficando, pra atingir. E mesmo quando ela fez esse comentário acho que, não lembro se foi pro César, eu não lembro pra quem foi da primeira vez, mas foi numa clara intenção de, humilhar, entre aspas, o Fred, né? Porque é óbvio que tem homens muito mais interessantes que vão estar atrás da... Pode não ser na DM, mas com certeza ela vai ter contato com homens muito mais interessantes, né? E muito mais Exato. bonitos.
Não é muito difícil. Bom, então o Fred ganhou o carro, lá falou que ia dar o carro pro pai dele, como se ele não tivesse dinheiro pra isso. E Nossa, depois isso foi nós tivemos a ridículo. prova. Ai, foi ridículo. A gente teve a prova do líder, né, que foi em dupla. Aí ganhou o Guimê e o Ricardo, e acabou que o Ricardo deu a liderança para o Guimê, só que nesse ponto eu achei tudo bem mal organizado, né? Parecia que as regras estavam acontecendo ali na hora, o negócio do VIP foi, sei lá, totalmente bizarro. O que vocês acharam dessa organização? Não foi organizado, né? Assim, não teve organização. Ah, eu Aí, fiquei o fato revoltado, gente, deles na não hora. terem falado pra gente antes como ia acontecer, tá errado. Uhum. Eles têm que avisar como vai ser. Então, pra mim, eles podem ter muito bem decidido depois como é que ia ser, pra ir de acordo com quem eles acham melhor. Assim, achei que foi péssimo. A resolução toda, não, senão vai pro sapato. Que porra é essa, Globo? Né? Nada a Desde ver. quando? Não, desde quando é assim que a coisa funciona? Tá de sacanagem, né? Ah, vai pro segundo lugar? Que é isso? Achei assim absurdo. No fim das contas, o Alface ganhou junto com o Guimê e não teve nada. Literalmente perdeu tudo. Não, gente, aquilo ali foi chamar a gente de palhaço, né? Vamos usar nossa voz agora pra falar que a gente foi feito de palhaço. Por favor, foi Boninho revoltante. deixando o Carelli orgulhoso nesse Foi. momento. Gente, aquilo ali foi muito aquela fazenda que ele cancelou o paredão do Lucas e Paredão. da Ariane. Foi aquilo, sim. Uhum. Ah, não, vai dar merda naquilo que eu pensei pro futuro. É aqui que a gente vai fazer. Vamos ver essa brecha aqui. Aí sentou lá Tadeu, sentou o Boninho, sentou todo mundo, falou: a gente não chegou a falar as regras, né? Então vamos fazer o que a gente quiser. E eles fizeram o que eles fizeram. Foi revoltante. Foi revoltante. Eu nem tô tão envolvida como eu costumo ficar com o Big Brother, mas assim, foi muito ridículo passar por uma prova e depois ser decidida daquela forma. Ok, tem que entrar no consenso. Eu acho que é algo legal ver eles debatendo e tudo mais, mas não ter uma opção para falta de consenso que não seja passar para outra dupla? Ah, que isso, Nossa. gente. Uou, achei ridículo. E me fez pensar muito que se fosse uma outra dupla em segundo lugar, isso jamais seria proposto. E eu super concordo. Eu não gosto de ficar nesse discurso de é porque eles têm favorito, eles favorecem fulano. Mas assim, eu não imagino que se fosse, sei lá, a Sarah e a Marvila em segundo lugar, que essa dinâmica seria pensada dessa forma de vamos passar para o segundo lugar, sabe? Mas Então é abre muita estranho brecha. isso, porque em termos de jogo, mudou nada, né? Na verdade, o Guimê indicou uma pessoa que acho que qualquer um do deserto indicaria, ou faria pouquíssima diferença, assim, em relação à formação de paredão. Acho que eu não entendi muito bem por que essa regra de última hora foi criada, porque afetou minimamente o paredão. Eu acho que, na verdade, se fosse o Sapato e a Amanda na liderança, teria sido mais ou menos a mesma coisa, a formação. Talvez não o César indicado pelo líder, mas ele estaria no paredão de qualquer jeito. A Larissa estaria no paredão de qualquer jeito, pela formação dos grupos que foi na casa. E o Ricardo também. Então, eu não entendi muito bem também por que eles criaram isso. Acho que foi só para criar polêmica, porque a formação do paredão não seria afetada por isso, né? Isso que é mais estranho. Verdade. Não teria muita diferença, ainda mais, principalmente pro Guimê, né? Que para ele, se Eu o acho assim, Sapato ganhasse, ia ser ok também. o problema não foi a forma que foi feita de decisão, porque isso já aconteceu antes de ter, mas é que eles não avisaram como é que ia ser, É, e aquela regra bizarra, não vai passar para o segundo lugar. Isso, tá de Sim, sacanagem. a forma de escolher Essa parte nunca me deixou aconteceu. muito irritada. Foi o que mais me deixou irritada. Nós presenciamos uma boninhada de verdade acontecendo. Então, assim, quando falam boninhada, é disso que estão falando agora. Faz sentido quando falam disso. Mas, gente, foi ridículo. Eu tuitei muito com revoltado aqueles, né? Xinguei muito no Twitter. Porque a pobre da Sarah ainda sofreu consequência. Eu teria feito diferente. Você deu essas coisas, então você que perde o VIP. E a Sarah vai pro VIP no seu lugar. Né? Como, por exemplo, fiz isso com o Essa Guimê alguma parte coisa. Mas achei uma palhaçada. do VIP da Sarah eu achei muito bizarro, assim, porque isso nunca aconteceu. A gente já teve muitas vezes liderança dupla, ou anjo duplo, ou coisa dupla, e nunca foi tão enfatizado que a liderança, ou qualquer escolha, enfim,
não poderia ser minimamente influenciada. Ok que o Guimê foi meio tonto de dar a pulseira pro Ricardo e falar, você que dá para alguém. Mas a partir do momento que ele se corrige e fala, não, então tá bom, então fui eu que escolhi, o Tadeu não tinha nada que falar, não, agora você não pode escolher. Se o cara tá falando que é ele que tá escolhendo, então cala a boca, pronto, dá a pulseira e já era. Aquilo ficou muito ridículo, assim. Porque primeiro ele deu a pulseira pro Ricardo, então não é uma escolha dele. Sim, mas ele se corrigiu. Então, como que vai proibir a pessoa de dar pulseira? Sim, não faz sentido. Foi muito, sei lá, inventado na hora, partindo de uma concepção meio estranha, meio errada. Aí depois a gente teve a prova do anjo, né, que também foi em dupla, e a Larissa e o Black ganharam a prova, que eu achei uma dupla bem inusitada, né, mas sobraram eles. E imunizaram a Aline, teve aí eles querendo uma discussão sobre imunizar a Amanda. O que vocês acharam dessa imunização do anjo? A Aline Mais não um gostou, caos. não. Eu acho que a Aline é a primeira pessoa do Big Brother que não gosta de ser imunizada, né? Eu não me lembro, assim, na minha memória, ela puxar de alguém detestou. que reclamou. Eu digo, gente, se alguém me dá imunidade, eu digo, muito ok, bizarro. obrigado, foda-se o resto, eu tô uma semana no Né? programa ainda, sabe? Então, eu não entendi esse surto dela, porque, assim, a Aline tá sem entender até agora porque ela tá no Big Brother, né? Convenhamos. Então, eu acho esse surto assim, mas eu achei engraçado porque era a dupla que podia dar mais errado se ganhar essa prova do anjo. E foi a dupla que ganhou. Porque Black completamente de um lado, Larissa completamente de um outro. E um outro ponto que levantaram, gente, é porque toda vez que a prova do anjo é em dupla, eles avisam da dinâmica na semana. E dessa vez também não foi avisado que o anjo era em dupla. A gente só soube no dia da prova do anjo. Então eu digo, então o que eles querem com isso também. Mas eu achei todo o contexto engraçado porque teve aquela confusão, né? Que a Larissa disse uma coisa de acordo, o Black disse outra, que o Black pensou, né? Usou o cérebro dele finalmente e conseguiu dar uma volta na Larissa. Mas eu achei que foi interessante. Pro andamento do jogo, esse anjo também foi interessante, porque eu acho que respingou em muito no conjunto da edição da segunda, né, que mostram pra gente, assim como o jogo da Discord. Então eu acho que esse anjo foi interessante, e pra mim o ponto negativo desse anjo em si foi isso, da Aline não gostar de ser imunizada. Porque, tipo, por que você não Eu gosta de ser acho imunizada? Você quer ir pro paredão? Eu vi gente falando que foi porque ela ia se sentir uma dívida com o Black. Mas assim, considerando que a votação, que foi um anjo duplo, e de pessoas que não se dão bem, eu acho que não tem nada. Eu acho que nem o Black estava esperando uma consideração dela, sabe, ali. Então eu também não entendi. Achei muito querendo se abster do jogo. Sei lá, foi meio bizarro. Mas eu acho que foi sim. No fim das contas, foi um anjo interessante também, porque foi uma coisa de mostrar quem se influencia, né, ali dentro, quem querem proteger e fala de relações, assim, acho que expôs relações da Larissa ali, ela mudando, querendo mudar por causa da Bruna também. Então, assim, acho que expôs situações que mais do que o próprio líder, né? Por exemplo. Todo mundo sabia em quem o Guimê ia votar. Ninguém se surpreendeu, né? Ninguém. Então acho que assim, acho que o Anjo acabou sendo mais acabou movimentando mais, porque foi aquele negócio, escolher em quem eu iria, se eu for, tal, prefiro ir com a Amanda. Então, acabou dando essa questão, assim. Eu achei isso mais interessante. É um bom ponto de vista. Eu acho até que provavelmente o pensamento em cima dessa dinâmica foi o fato de que a indicação seria muito óbvia. Provavelmente era algo sabido também, assim como era pela gente, por quem estava na produção. Então, acho que a criação de algumas dinâmicas, por piores que tenham sido algumas, essa foi a que fez um efeito do tipo, existir uma movimentação diferente, da só ter alguém ali também sendo muito óbvio, uma Larissa imunizando, sei lá, um Fred Desimpedidos, ou uma Amanda imunizando um sapato, que é muito óbvio, e foi uma coisa meio que vai acontecer. E acabou que a movimentação continuou sendo curiosa justamente pela reação da Aline, que foi uma coisa meio, ué, não entendi essa cara dela, não entendi o comentário, porque ela realmente pareceu não ter gostado. Então a gente teve a formação do paredão, que acabou sendo um paredão quádruplo, né? Entre o César, Black, a Domitila, a Larissa e o Ricardo, tendo a Nájila saído no bate-volta. E aquela coisa, teve aquela repercussão depois de que ninguém pode votar na Larissa porque eles se doem por tudo. Aí todo mundo é falso, né? A gente já chegou a discutir antes no podcast, mas o que vocês acharam
proteção que eles têm por si mesmos, que ninguém pode fazer nada, só eles. Sim, eu acho legal as pessoas ficarem com raiva que o outro vota. Sim. O problema só é que, tipo, é a forma que eles ficam com raiva e não aceitam que fiquem com raiva de volta. É umas coisas assim, né? Ai, por que votou? Por que a Marvel votou em... Porra, porque você votou nela semana passada também, né? Pô, já esqueceu? Foi semana passada, você votou nela. Ah, mas é porque ela já ia votar em mim, mas não votou. E aí? Sabe, os negócios assim... eu acho ótimo não aceitar ser votado. Acho ótimo. Mas a questão é que eles não aceitam ser votado e não aceitam que achem ruim terem sido votados. Aí, né? Complica um pouco. Eu achei que foi perfeito eu ter deixado o gancho semana passada, que a última frase que eu falei foi que o Fred disse que a Domi tinha que ter gratidão por eles mandarem ela pro paredão. E aí o karma agiu muito rápido e tava a Não faz um Larissa carro mais rápido. chorosa porque foi mandado pro paredão, mas cadê a gratidão, né, Larissa? Oh, meu Deus. Não, e eles são surtados nessa questão de voto, como falou. Porque o pior é assim, se a Marvel ela não tivesse feito aquela cagada que fez, né, semana retrasada, mas sempre tem um gostinho de que, assim, Larissa votou primeiro na Marvel, né? Não foi uma coisa que foi do nada, que veio do nada. E eles ficam muito putos, gente, quando o Aquário combina voto. Eu digo, gente, o Deserto tá combinando voto desde o primeiro dia, literalmente, do Big Brother, que eles falam de voto e quem podia votar e etc. E eles ficam muito putos quando alguém se junta e vê que consegue mandar outra pessoa pro paredão também. E eu também achei muito interessante que o sorteio foi bem mais... deu pra acontecer o que já ia acontecer. Né, porque a gente sabia que o contragolpe iria pra Larissa, se a Aline pudesse escolher. Né, entre Larissa e outra pessoa do Aquário, claro que a Larissa sempre teria o contragolpe, e a Larissa puxou o Ricardo, então pra mim aconteceu a mesma coisa, sendo que a maneira como aconteceu foi mais engraçada, porque foi bem interessante ver o paredão previsível, entre aspas, que já estava previsto para acontecer, acontecendo por outros meios. Foram outros caminhos que levaram a esse paredão. Então eu achei legal, mas é muito engraçado ver eles reclamando de voto, né? Assim, não vota em mim, será que vai votar em mim? É que nem a Amanda falando, eu quase fui ao paredão, não recebeu um voto. Quase ao paredão, todo mundo vai, né? Se você receber um voto, também você quase. Eu não aguento, então, eu não aguento, eu quase fui ao paredão, toda gente. Semana. Ela fala isso toda semana. Fez isso, mas queria ter votado em mim. Cara, eu morro. Não, e quando eles falam essa coisa do... eu não vim pronta pra votar no fulano, mas por conta da dinâmica do não sei o quê, eles sempre encontram alguma justificativa que torna muito plausível o posicionamento deles, mas essas justificativas também não se estendem a outro grupo. Eu nunca vou deixar de trazer o argumento de que isso é muito baseado numa seletividade que é muito pautada por preconceito da parte deles, de questão de se ver superior em relação a um outro grupo. E aí, quando a gente traz alguns argumentos, tipo da racialidade, obviamente isso acontece, a gente já viu em formas de intolerância religiosa, em forma de várias outras coisas. E essa superioridade deles é até nos momentos onde eles são ruins, até no momento onde eles podem reagir de forma agressiva às coisas, mas os outros não. Então, eu tava vendo agora na eliminação da Larissa, que postaram alguns vídeos dela fazendo alguns escândalos, como ela fazia, e tipo, nossa, como que eles nunca acharam isso agressivo, como eles nunca acharam isso ruim, porque é sempre o outro grupo que é ruim, é sempre ruim que o outro grupo reaja de forma negativa. Às vezes eles nem reagem tão negativamente assim, às vezes é só uma pessoa normal reclamando de alguma coisa, mas é sempre taxada de alguma coisa muito pior. Mas eles podem tudo, eles são os alecrim dourados e as reações deles são sempre justificadas. Mas a Gil tem um apelido bom pra eles por causa disso. Do STF, o morro de quando o STF. Não, mas é que é toda uma superioridade moral e ética. E parece que eles estão mesmo lá, né, reunidos, julgando uma decisão da pessoa. Nada contra, eu acho que eles estão lá, cada um para analisar, para julgar, para meter o bedelho na decisão do outro. Mas a forma com que eles falam, né, da decisão do outro, do que o outro escolheu, o César mesmo, eles ficaram tacando o pau nele depois do paredão, sendo que se a gente for pensar, o César nem bateu o pé que queria imunizar, por exemplo, alguém do grupo dele. Ele foi super flexível. As opções, a Larissa até queria que imunizasse a Bruna, sendo que, pelo amor de Deus, gente, seria ridículo.
A Aline e a Amanda ainda eram pessoas mais neutras, mas ainda assim eram pessoas do grupo dela. Então ele foi super flexível. E mesmo assim, eles conseguiram criticar e meter o pau, como sempre, no combinado lá que ele tinha com a Larissa, que no final das contas foi só ele sendo mais esperto, né? Que ela. Então, é toda essa superioridade moral e ética que cansa. Porque falar mal é ótimo, a gente fala mal na vida real, todo mundo fala mal de outras pessoas, de outras situações. Mas esse comportamento superior cansa muito. Eu pegando esse gancho que a gente falou da superioridade deles, vocês não acham que isso reflete um pouco no comportamento da casa também? Nesse sentido, por exemplo, o Black fazendo com que a Aline, uma pessoa do grupo do deserto, fosse imunizada, o Alface cedendo a liderança para o Guimê, aí chega no jogo da discórdia, vai o Gabriel, o Marvel acabam passando um certo plano para o deserto e depois o povo fala que vai sair o Ricardo no ao vivo. No final das contas, eles acabam aceitando que eles estão certos, é que o deserto está certo. É que eu acho que gera um certo receio, não sei, pelo que eu ouvi já de falas deles, desde o Dr. Fred, que a gente já comentou aqui anteriormente, sobre ele se policiar muito, ele mudar totalmente o comportamento, ele chorar, falando que não sabia mais como agir, porque ele seria criticado de toda forma. E aí o Ricardo trouxe isso também, né? Agora, recentemente, esses dias, falando que é muito ruim se sentir sempre como agressivo. Então, talvez, eu acho sim que isso tem muita relação com você ter esse receio de ficar com essa fama, né, de um estereótipo super ruim, porque a gente sabe que chamar uma pessoa branca de maldosa e uma negra de maldosa, a gente está vendo ali que são nitidamente falados de forma diferente. Tanto que eu não lembro de ninguém branco do deserto ser chamado de maldoso, por exemplo. Nem Gabriel Fop foi. Só para começar. Pois é. E mesmo que tivesse sido, teria sido com um tom totalmente diferente. Então, eu acho assim que eles estão com um certo receio. Eu acho que não é nem... tá lá no subconsciente, na verdade. E eles acabam... Tanto que o Ricardo foi muito mais ponderado, assim. Ele falou as palavras que ele queria falar, mas eu acho que a forma, o tom foi já abaixo do que ele talvez teria falado semanas atrás. Então, acho que lá no subconsciente deles, eles têm essa necessidade de sempre pegar um pouquinho, puxar um pouquinho para baixo, assim, o tom deles, a forma que eles falam, ou o que eles falam. Eu concordo, também acho isso. A gente brinca, né, essa coisa do reality ser uma extensão da nossa vida, um espelho da nossa vida, mas tem muito disso mesmo. Quando a gente olha pro lado do preconceito, e eu não estou falando só do racismo, mas da homofobia também, por exemplo, a gente sempre vê qualquer minoria tendo que se adaptar, e a maioria esperando que as pessoas se adaptem, né? A vida é assim, no qualquer meio que se você tiver no profissional, no pessoal, vai ser assim. Até no deserto existem alguns exemplos disso também. Por exemplo, o Bruno Gaga era um que tentava se adaptar e ele não aguentou o tranco. E aí deu pra ver, assim, por mais que a gente ainda, até hoje, não tenha muitas explicações dos motivos pelos quais ele desistiu, de que ele não estava se adaptando nem no grupo onde ele estava, né? Ele tava, e assim, ele teve atitudes condenáveis também, não tô dizendo que ele era santo, não. Mas em relação à adaptação dele ali naquele meio também não foi uma coisa tão fácil quanto foi pro Gabriel Fop, por exemplo, que é algo que a gente compara e acha um absurdo. Ou a Aline, quando ela chorou recentemente com a Sarah, depois que a Sarah se tocou do que... acho que ela já sabia, né? Mas ela conseguiu ver de forma mais clara o que estava acontecendo. E a Aline percebeu também. E aí elas se abraçaram no quarto e choraram. E a Aline tentou dar um apoio para ela e ficou algumas vezes repetindo o que ela estava tentando se entender ali, como que ela foi parar ali naquela situação. E aí dava para ver que ela também tá ali tentando se adaptar da forma que ela encontrou. Eu não considero a mais correta, mas ok, respeito. E ela mesma ali naquele momento se viu pensando, cara, assim, eu não tô... dava pra ver assim na cara dela, assim, não tomei a decisão certa. Só que agora eu já tô aqui, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E dá pra ver que até entre eles mesmos, até entre o grupo, isso não é algo que a gente vê a Larissa fazendo, a Bruna Grifão fazendo. Ela não é uma pessoa que chora e sensibiliza porque percebe que tá errando
com os outros, ou porque ela tem que se adaptar a alguma coisa. É o contrário. A Bruna, ela não se adapta a nada, as pessoas que têm que se adaptar a ela, e aí quando isso dá errado, ela chora e se coloca como vulnerável, que foi o que a gente já conversou também. Então dá pra ver que isso é algo que mexe com todo mundo ali. Claro que cada um também tem a sua personalidade, tem pessoas que vão fazer isso. A Sarah é uma pessoa que nunca aceitou muito bem isso, e se a gente for pegar, por exemplo, a Marla, já é uma pessoa que aceita melhor, fazer o que é esperado dela, passar ali meio batida, né? Mas dá pra ver que isso atinge eles de várias formas. O Fred Nicásio, quando resolveu também começar a dosar a forma que ele ia falar com as pessoas no ao vivo, era algo de deixar a gente triste, de saber que o cara não é assim, de saber que ele não estava feliz assim, mas ele percebeu que ele precisava se privar das próprias reações para conseguir ser ouvido, para conseguir respeito daquelas pessoas, enquanto as outras pessoas não. Então eu vejo eles assim muito comedidos, muito por conta do que o que o grupo deserto, o grupo dominante, né? Assim, é um grupo que ganha mais provas, talvez. É um grupo que se coloca de forma mais agressiva até do que o outro. Eles falam mais as coisas, eles estão sempre nessa posição superior, eticamente, moralmente. E o outro grupo acaba, acho que, caindo nesse jogo, né? A gente sabe que não é só jogo, a vida real é assim também. E aí o outro grupo, quando a gente vê, também eles estão deixando de fazer alguma coisa, estão se censurando para fazer alguma escolha. Quando aconteceu aquilo do Black ser líder, e aí virou monstro, e aí virou um debate moral, mas só não foi maior porque o Alface ainda estava no deserto. E aí, se fosse hoje, por exemplo, o Alface agora no fundo do mar, tendo mudado de lado, e colocasse o Black no monstro e o Black sendo líder, o deserto já teria um outro posicionamento. Eles já falariam, tipo, nossa, como ele é maldoso e tudo mais. Então dá pra ver que é tudo muito condicionado mesmo do que cada grupo pode ou não fazer, baseado nas relações que eles têm e nas reações que acontecem lá. Sim, e até foi algo que a Sarah expressou lá para o Gabriel, para a Marla, depois no dia seguinte, né, do jogo da Discord, falando sobre o que ela estava sentindo no jogo, e a própria Aline chegou a falar com a Amanda também, né, que tá achando a posição das pessoas bastante hipócrita, que ela se sente retraída e reprimida, né? Eu Isso acho que ter aí eu gostei. acontecido com o Alface, aquela saída dele no grupo, né? Ter acontecido com ele, tudo que já estava vendo acontecer com as pessoas do outro grupo, eu acho que pode ter dado uma outra visão para a Aline da situação. Porque isso é uma pessoa que estava junto com eles o tempo todo, né? E aí, do nada, virou a pior pessoa do planeta. E assim, você pergunta, por quê, né? O que ele fez? Ele denunciou, é ótimo, mas ele falou de uma coisa que ele não gostou que o Fred estava fazendo. Foi só isso que ele fez, para criar toda aquela confusão. Isso foi antes do jogo da discórdia, né? E eu acho que ali ela viu que até gente que estava ali do lado o tempo todo, né? Virou do nada a pior pessoa do planeta, que não tem nada direito, que não é uma pessoa legal, aquela história toda que ele foi machista, aquela história inventada, basicamente, que ele foi machista porque o Sapato é obcecado e precisa criar razões bizarras para tudo que ele vota, né? Igual o olhar maldoso da Tina, que ele falou, por exemplo. Eu acho que, assim, ali ela viu, ela passou a ter pensar diferente. Eu acho que uma coisa é ela fazendo com pessoas do outro lado, e, tipo, é coisa de grupo. Mas aí, com a pessoa que estava lá, cara, o que eles fizeram com o Alface foi muito baixo, assim. Eles simplesmente fingiram que ele estava fazendo uma espécie de gaslighting ali nele, sabe? Tipo, você está mentindo sobre tudo que você viu e sobre a gente. Foi tipo isso que você está falando da gente, né, do trio ali, é tudo mentira, isso não é verdade. Foi basicamente isso. E eles acreditaram. Eu até achei que a Amanda e a Aline juntas não tinham, mas a Amanda me surpreendeu também porque resolveu entrar no discurso do Sapato de machismo contra o Alface e começou a achar os mil defeitos dele, assim. E é bizarro, foi tipo um massacre de uma pessoa que estava junto, por quê? Porque ela ousou discutir uma posição da pessoa do grupo que estava errada, né? Assim, para ele, no caso. Não, e a Amanda, convenhamos, né? A Amanda teve um lapso de
um lapso de consciência ali quando ela falou com a Aline, conversando, dizendo que realmente entende as coisas e que não votaria no sapato. Ah, claro que ela não vota no sapato, tá lambendo o chão dele. Ela não votaria no Alface, porque ainda tem que ver, tinha outras pessoas na lista e tal. Ela falou isso, ela sustentou isso até a hora da festa, né? Porque passou 2 minutos conversando com o sapato, Alface já era quase a primeira opção de voto dela. Né? Não, Então, assim. cara, essa situação do machismo do sapato, do Alface, com o sapato acusando, me irritou horrores. Assim, é difícil explicar o nível que isso me irritou. Porque o sapato faz isso sempre. Ele encontra uma coisa inventada que vira a pior coisa do planeta Terra e fica perturbando e falando aquilo sem parar para virar a maior verdade absoluta do mundo. Ele ele fez isso sobre o Fred, Dr. Fred, ele fez isso com a Tina, ele fez isso sobre o Dr. Fred, e agora ele fez essa semana com o Alface, que jogava junto com ele, estava ao lado, mas aí do nada, o que eu posso inventar? Não, teve uma atitude machista ali. Não teve atitude machista nenhuma. Eu até gostei, assim, da forma que ele se posicionou. Do tipo, não, peraí, Amanda. Não é bem, eu não esperava. Eu achei que talvez ali no Big Brother, né, acompanhando aquelas tendências de Big Brother 20, homens contra mulheres, que ele ia falar, nossa, mano, então, se eu ofendi você, ia chegar no raio-x, por todas as mulheres que eu ofendi. E ele chegou e falou, não, peraí, calma aí, você tá passando de um limite aqui que, tipo, isso não aconteceu da forma que você tá falando, sabe? Eu achei muito maneiro, assim, ele saber distinguir e não querer também, assim, logo se desculpar com medo de cancelamento, medo de perder seguidores. Tipo, ele teve uma reação bem natural ali e plausível, assim, né? Eu gostei bastante. E nessa conversa ele falando que, não, Amanda, eu não fui ofensivo, eu não fui agressivo, foi o jogo da discórdia que eu tava mais contundente, acho que ele usou essa palavra, assim, nos argumentos. Então ele estava muito firme nessa conversa com ela. Ela tentou distorcer a situação ali, usando essa coisa do machismo e tal, mas ele não arredou o pé. Ele estava muito firme que ele não foi agressivo no jogo da discórdia. Aquilo, acho que qualquer pessoa, talvez a Sarah, ele poderia pensar 2 vezes, mas qualquer pessoa que falasse pra ele que ele foi agressivo, ele tava muito firme que ele não foi. Então, eu achei muito bom mesmo ele não ficar com esse medo, assim, do que as pessoas vão pensar. Inclusive, eu até tuitei sobre isso, que ele me lembra muito os Big Brothers antigos nesse ponto de falar, fazer, estando no paredão, e não tá nem aí no que vão pensar, até porque a gente tá vivendo anos que tudo é motivo a esse negócio do machismo mesmo. A gente vê que é muito para beneficiar um participante, não é aquela pauta sendo discutida com seriedade. Vem desde a história das DMs, da Larissa, até essa situação com a Amanda. São situações que vira piada enfiar machismo nisso, e porque a gente vê que isso não tá sendo levado a sério. São situações que você tá vendo que é para beneficiar o participante, né? Sim, concordo. Pegando esse gancho aí do jogo da discórdia, nós tivemos mais uma semana do tiro, porrada e bomba, só que dessa vez com baldes e uma gosma. E teve bastante ataque, né? Foi bastante proveitoso esse jogo da discórdia. O que vocês acharam no geral? Eu só queria começar falando que me irrita profundamente o Gabriel querendo fugir das coisas e jogando a gosma só atrás, o Fred. Nossa, deu um ódio dele, mas enfim. O que vocês acharam? Eu achei interessante. Eu gosto desse jogo da Discord no estilo que estão dando tempo e eu consigo dormir assim que a edição acaba. Então, pra mim, é perfeito o formato dos minutos. Vou exaltar sempre. Mas eu achei que foi uma semana... Esse jogo da Discord deu certo, porque o resumo da semana que passou antes foi bem interessante. Porque foi um resumo que favoreceu o Alface e o Black, né? Que já estavam no paredão. Então, ver um jogo da discórdia, onde Fred Desimpedido não teria o benefício da edição não passar aquilo, então foi muito bom, porque a gente pôde ver realmente quem ele era, cara a cara de debochado que ele fazia, o modo que ele melou a Domitila. Eu, como Domitiller, fiquei com sangue fervendo, né? Porque mexeu com minha Miss, que fala 7 idiomas. Então, não pode. Mas ele mostrou quem realmente era. E eu gostei que partiram pra cima, porque a partir do momento que escolhem ele como o general, né?
eu pensei que ficaram com um pouco de medo, porque, por assim, nossa, se o Fred tá numa posição, digamos, de que querido pelo público e eu tô no paredão, eu não vou, né, atacar ele, porque o fandom dele pode vir pra cima de mim. Mas muito pelo contrário, os emparedados, o Aquário, foram pra cima do Fred, foram com critérios e com argumentos muito válidos. O Fred conseguiu levar um baile do César Black, gente, quem diria? Isso na semana 8 do Big Brother, né, que César Black daria um baile até na Larissa também. Então foi bem legal, bem interessante os pontos que eles trouxeram, quando não era o Gabriel, concordo com o Tony, porque o Gabriel falava, parecia que ele tava mais defendendo do que atacando às vezes, mas eu gostei e eu só achei uma burrice tremenda do Deserto falar que o Black é o general, mas ele é influenciável. E quem é o influenciador é o Gabriel Santana. Então eu digo, Não, gente, que multiverso tá passando esse Big Brother aí? Foi a Kay Alves que escreveu o roteiro, porque não sei o que aconteceu aqui. Mas assim, e o Sapato, depois que foi chamado pelo Ricardo, depois de, já acabou, tinha 8 pergaminhos ali. Ele esperou o 7º ser selecionado para depois dizer que queria falar. Eu acho que foi uma semana e um jogo de discórdia bom para o Aquário. Para pessoas que não têm lado definido, né, e apreciar o Aquário peitando, mas foi até a divisão como ficou bem assim, você olha e fica dizendo, esse Big Brother tá difícil, tá esquisito nos rumos das coisas, mas eu gostei, porque a soberba que tava rolando ali, no modo como eles falavam com o Alface, já era o modo de que, tipo, isso aqui tá eliminado, então a gente pode chutar esse cachorro morto à vontade, né? Mas não, o Alface peitou, e é muito bom esse arco do Alface de estar do lado que tava por cima, sair desse lado e conseguir bater de frente com eles. É uma coisa que a gente não é acostumado a ver em Big Brother, assim, no Brasil, né? Então, foi bem legal, mas achei o jogo da Discord interessante, e o Boninho ousou, né? Botar um balde ali. Tendo muita gente ali que por 2 segundinhos podia ter metido o balde na cabeça, porque tinha gente botando bem pertinho, rodando bastante, e aquela gosma escorregadia podia ter dado muita merda. Né, quase os negócios reviveram o vídeo do ano passado da Maria. Cara, eu não lembrava que tinha dado pra ouvir o balde batendo na cabeça da Nath. Eu não lembrava disso. Eu gostei dessa dinâmica de sequência, né, de jogo da Discord. A princípio eu não curti. A primeira vez que repetiram, assim, né, o nome, eu fiquei meio, nossa, dinâmica repetida, isso vai dar errado. E foi da semana passada e foi tipo, caraca, deu muito certo, eles brigaram pra caramba e tal. E aí essa semana eu falei, não, agora vai dar errado. E aí começou meio morno, as mesmas pessoas falando, aquela coisa meio, já que a gente tem que fazer, né, vamos fazer. Só que eu acho que ali, quando alguém joga alguma coisa em você, isso deve trazer tanta raiva. Pensa, as pessoas esbarram na gente na rua, a gente já fica irritado que dirá alguém tacando uma gosma na gente, que ela pode escolher tacar ou não. Eu acho que isso mexe muito com eles. Então eles começam tentando se segurar um pouco, tipo, não vou me expor, não vou ser agressivo. E daqui a pouco já estão tacando gosma no outro, tacando balde, querendo falar mais. Tadeu, tem mais adjetivo aqui, peraí que não acabou, sabe? Acho que essa dinâmica deu certo. Parece que mesmo agora eles tentando se blindar, chega no final eles não conseguem, é um querendo ir pra cima do outro. Eu gostei dessa coisa do Aquário ter conseguido se sair bem. O Deserto realmente foi muito despreparado para essa dinâmica. Desde o início, essa coisa do Black ser general e influenciável. E eu falei, ué, tem alguma coisa errada com esse povo hoje? Não faz sentido. Aí botou Gabriel de general. Assim, foi muito estranho. O posicionamento deles foi muito esquisito. Acho que para quem ficou em cima do muro não foi legal. Foram coisas que todas as pessoas que estavam assistindo perceberam e apontaram, independente do grupo que defende. Então deu para ver ali que Marla, o Gabriel, a Amanda, a Aline, o Sapato estavam ali só esperando a exposição das outras pessoas. E, vai lá, Bruna. Vai lá, Sara. Vai lá, Alface. E eles estavam ali bem intactos e deu para perceber que eles estavam fugindo. Isso eu achei muito feio. Mas eu gostei que o Alface não arregou. Eles trataram, sim, o Alface como um cachorro morto. É muito engraçado ver eles falando, quando a gente pega lá no início, eles falando que não iam chutar o Gabriel Fop, eu vou usar ele para sempre de exemplo, mas chega hoje, na semana 8 ainda, e o Alface é um cachorro morto para eles, muito fácil de ser chutado. E aí eu só lembro da Bruna latindo, da Larissa berrando, do Fred sendo debochado. Eu confesso que eu nem lembro mais tanto das defesas do Aquário, mas eu consigo me lembrar claramente das reações, assim, o Sapato sendo chamado e chocado de ter sido chamado. Nossa, o Alface me chamando aqui para me expor por alguma coisa, de realmente não acharem que são dignos de serem mencionados para coisas ruins, sabe?
Então acabou que sobrou para cada um ali. Quando a Alface fala, não vai ter conforto para ninguém, é uma coisa que realmente você vê que eles ficam desconfortáveis. Eles não esperam ser. Eles esperam atacar e esperam não receber defesa. Né? Eles acham que eles podem falar, gritar e ninguém vai responder. E eu achei que isso foi feito da maneira certa. A Sarah falou do jeitinho dela, a Domitila, até o Black conseguiu sobrepor isso. Até o Black, cara. Até o Black. Então, Né? O Black E aí virou falar, agressivo. alguém tem que atender o telefone, né? Se não atende, foi ótimo. Cara, isso foi muito bom. isso foi perfeito. Isso eu ia falar da Dona Lourdes pro sapato também, foi incrível. É muito bom. Você abraçou o Fred pra não atender o Big Fone. Tipo, ok. O Black, gente, o Black. O que, tá vendo? Ele precisava ver a cachorrinha dele pra ganhar mais energias no jogo. Foi isso que aconteceu. É a força dele. Ele O precisava comentário da da Alface amizade chamando- com a Doni. Cantou no Baby Shark, né? E eu faço um pouco com o Black também. O Black fala, o Alface falou da Dona Lourdes pro sapato, que é algo que a gente já fala há muito tempo e ficou um pouco esquecido depois que o Fred Nicásio saiu. Mas é algo que o sapato continua fazendo. Ele continua agindo como STF, como síndico da casa, como juiz da casa. E aí o Alface quer saber. Chega aí, vai lá. E mandou ver, assim, eu achei isso perfeito também. Sim, Aí ele porque falando, parece você que é a as pessoas Dona têm Lourdes aqui medo, da né, de casa. colocar o sapato. Perfeito. Não tem. Cara, eu isso, entendo, foi ótimo. porque ele é muito chato, cara. Ele chega na festa querendo discutir coisa. Eu teria medo de colocar sapato nas coisas, porque eu ia ficar, porra, cara, de novo aqui. É eu toda também não ia gostar. hora, cara. Não dá. Gente, é toda hora, no meio da festa, no meio da festa, ele resolve ir lá falar do negócio da maquininha. Porra, como é que você não se irrita? Pra mim é de Não ia propósito, ser. porque sabe que a pessoa bebeu. Pra mim é. Eu Mas, também assim, acho. porra, Ele como é que você sóbrio, não se irrita, cara? ele é o ali que não bebe, ficar fazendo essas coisas em festa, eu não acho também inocência, No não. meio da festa, ele não é inocente, eu diria. Ali. No meio da festa, cara, ele vem e fica falando. Aí depois se surpreende que foi chamado. Porra, era pra chamar quem? Quem que tá arrumando confusão com ele? Tá de sacanagem. Uma coisa também, né, que aconteceu assim, de desdobramento desse jogo da Discord foi, né, a gente já conversou, aquela conversa da Amanda com o Alface, foi interessante, aquela conversa da Sarah com os meninos falando do racismo estrutural que ela sente. Então acho que teve um bom desdobramento, né, esse jogo da Discord. E na terça-feira nós tivemos a Larissa eliminada com 66% dos votos, né? 66 e 75%, ainda não sendo a maior eliminação da temporada, que foi da Paula. O que vocês acharam da Larissa eliminada? Não trouxe fatos, não trouxe vitória, né, Larissa? Ficou devendo aí. Mas, olha, eu achei porque foi... Eu acho que essa semana do Big Brother foi uma semana muito boa. Foi uma semana bem reality show. Sabe, assim, tipo... Olha o plot twist que acontece, porque eu não diria que Larissa estava saindo pra Domitila, Black e Alface 3 semanas atrás. Não dizia, digo, nossa, ela vai chutar qualquer pessoa. Mas ela teve um fim de carreira, digamos assim, no Big Brother, que é de se arrepender amargamente das atitudes que ela tomou. Começando por formar casal com Fred Desimpedidos, que foi a derrocada dela, veio daí. Foi como ela começou a se achar confortável e começar a fazer o que fez e falar o que fala e se sentir no direito de dizer, Domitila, se ela fizer por merecer, ela vai estar no top 10. Assim, ela tá no top 12 e você tá onde, Larissa? Em casa. Né? Então, ela falou isso e eu gostei porque foi um tombo do deserto, gente. O Mod Stone fez de tudo pra eles não perderem tanto dinheiro, mas ninguém apostou nela. Né? Então foi melhor ainda que eles deixaram de ganhar dinheiro. Foi tudo perfeito. E ver o deserto caindo desse pedestal que eles se colocaram é muito bom. O GIF que a Laura fez, né, era a figurinha com a reação sincronizada. Na hora que eu vi o vídeo, eu fiz, Laura, faz essa figurinha que é Bruna, Larissa e Fred botando a mão no rosto ao mesmo tempo. Foi sensacional. Eu acho que a gente precisava dessa eliminação. O Alface precisava estar num paredão com a Larissa saindo pra ele. A Domitila precisava ter a Larissa saindo, porque depois teve aquilo, né, que o Fred falou, que a Domitila disse que tiraria a Larissa a qualquer tempo, a qualquer momento do Big Brother. Não tava errada, né? Ela tirou. Na hora que ela bateu no paredão, a Domitila tava junto e a Larissa saiu, e eu gostei. E por mais que a porcentagem da Larissa não tenha sido maior que a da Paula, o paredão da Paula foi só 30 milhões de votos. A da Larissa foi 110 milhões. Ela recebeu bem mais votos pra ser eliminada. E a quantidade de gente também, né? Ela tinha 4 pessoas. E olha o que é o fim de jornada da Larissa, como é deprimente. Porque assim, quando o Black tá no quarto paredão, nos 3 primeiros paredões do Black, não parecia que ele tava na casa.
Ele fica dizendo, gente, o que tá acontecendo? Esse aqui tem que sair porque não tá acontecendo. Mas durante toda a segunda e todo o VT antes do resultado, o Black tava aparecendo, seja se despedindo já, seja chorando, mas a Larissa não apareceu, porque não tinha nada de positivo pra colocar nela. Porque até na conversa ela teve com o Fred falando, Larissa, quero ver você lá com seus 2% só de voto, voltando. Não voltou com 2%, né? Tá até hoje esperando os 2% da Larissa. Mas eu achei essa eliminação extremamente importante. O Deserto precisava perder alguém do calibre da Larissa, que eles julgavam ser fortíssima, pra dar um up nas nossas outras pessoas. Então eu acho que foi um resultado muito bom mesmo. Eu acho que a Larissa, eu concordo com o It, que eu acho que assim, foi muito choque. Uma eliminação chocante é sempre bom, né? Dá uma animada para eles, no caso. Eu acho que a Larissa era uma pessoa muito importante dentro da dinâmica do deserto. Então eles não esperavam, e eu acho que assim, é interessante porque agora você pensa, e aí, o que vocês vão fazer para recalibrar? O que vai acontecer? Foi importante, eu acho, pro Alface como personagem, tipo, como é que ele vai reagir agora, porque as pessoas também esperam momentos dele, né? Então, como é que ele vai reagir à situação, como as pessoas vão reagir a essa eliminação. Agora eles ainda estão meio desacreditados que ela saiu de verdade, e aí começa aquele discurso, se o Brasil está vendo isso, tipo, sabe, sem considerar que tem coisa... Cara, eu não gosto muito desse discurso, porque assim, porque o Brasil está vendo isso. Porque às vezes as pessoas. É muito discurso de quem nunca viu Big Brother. Os discursos sapatos são muitos de quem nunca viu Big Brother, tudo na moral e tal. É um discurso de não entender que tem nuances no jogo que às vezes faz. Às vezes não é porque ninguém fez nada errado. Às vezes é só porque você quer ver alguma coisa acontecer, entendeu? Criar uma situação e tal. Não é necessariamente que a pessoa é ruim, né? A gente já teve eliminação por várias razões do Big Brother. Então, assim, não existe uma coisa certa que elimina ou que não elimina. Às vezes você só caiu no paredão errado, assim, né? Teria ficado em outros, por exemplo. Então, eu acho meio... Tudo eles querem passar uma régua moral na eliminação, aí o que ela fez de errado? Cara, eu acho que o que a Larissa fez de errado foi que ela não soube perceber questões do game, entendeu? Ela não soube perceber questões do game em relações ali dentro. As pessoas não gostam de gente que não é leal, as pessoas não gostam de relações, sabe, de que as pessoas ficam prometendo coisas para um e para outro. Às vezes é uma coisa simples assim, não uma coisa absurda, assim. Eu não acho que a Larissa, ela não tá. As pessoas ficam falando, cancelar. Eu não acho que a Larissa está cancelada nem um pouco, nem nada. As pessoas não gostaram de uma coisa dela no jogo, mas aqui fora já tem um monte de gente falando que gosta dela. Ai, gente, eu nem sei o que falar da eliminação da Larissa, porque eu não fui com a cara dela desde o primeiro segundo de Big Brother. Só que ela foi adotada muito facilmente, por causa do perfil dela, do grupo onde ela estava, o possível relacionamento com o Fred até virar de fato um relacionamento. Então, eu me segurei muito, 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 para não falar mal dela todos os dias, todas as vezes que ela abria a boca até chegar nessa eliminação. Eu achei que a Larissa, por conta de tudo isso, de todas essas coisas que colocavam ela um pouco à frente ali dos outros, acabaria levando ela até um pouco antes da final. Porque eu percebia desde o início que as pessoas sempre supervalorizavam, assim, às vezes a Larissa não participava de forma tão ativa, assim, de alguma coisa, mas ela acabava colhendo os louros dessa pouca participação, tipo, alguns jogos da Discord onde ela fez o mínimo e, tipo, nossa, Larissa é a craque do jogo. E isso me deixava muito irritada, porque ela também nunca foi. Ela tinha um bom jogo interno, né? Mas, assim, em questão mesmo de se posicionar e tudo mais, além de ficar gritando, como ela sempre fez, não existia muita argumentação, não existia muita inteligência nas coisas que ela tinha como proposta. E ela repetia muita coisa que ela ouvia dos outros e trazia para o jogo dela e falava como se fosse dela, né? Ela se apropriava de algumas ideias ali de forma muito natural. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando esse jogo virou, tanto em relação a ela, quanto o Fred Desimpedidos, quanto a Bruna. Não sei se em relação ao Fred e a Bruna isso vai permanecer, porque a gente sabe que no reality as coisas mudam de forma muito rápida. Mas fiquei feliz que pelo menos a Larissa sofreu as consequências dessa supervalorização que ela teve e saiu. Para o deserto ela era muito importante, eu concordo com isso. Ela carregava ali uma força, né, do que o que ela faz, o que ela diz.
era sempre muito valorizada por ele lá dentro. Ela ter saído, acho que tirou um chão emocional de alguns deles, tipo a Bruna. E assim, eu acho que o deserto finge muito também algumas afinidades, né? A Bruna já falou algumas vezes, do tipo, se a gente não tivesse entrado ali grudada, talvez a gente não fosse amiga. O relacionamento dela com os Desimpedidos é uma coisa que, em alguns momentos, passava uma certa frieza, você ficava, bom, parece uma grande conveniência também esse relacionamento. Mas era importante, né? Vira e mexe, eles tinham algumas brigas ali, mas voltavam a se falar. Ela e Bruna brigavam, mas voltavam a se falar. Ela e a Amanda não pareciam se gostar muito também, assim como Bruno e Amanda também não são próximas, mas mantinham a linha por causa do grupo. E acho que ela saiu no momento perfeito. Eu gostei da porcentagem dela, eu gostei dessa coisa do jogo da discórdia, ter rolado esse chute em relação ao Alface, e logo depois ela sair. Ninguém esperava. Então foi muito fácil ela chegar ali, se sentar ali na cadeirinha do jogo da discórdia e pensar: agora eu vou falar calminha, agora não, agora eu vou brigar porque o Brasil tá vendo. E vem muito na cabeça aquela frase do Desimpedidos de que o Brasil jamais apoiaria alguém como Alface, e aí dá pra ver que eles agem dessa forma. Mas por que o Brasil apoiaria alguém como a Larissa? Acho que eles nunca pararam para pensar nisso. Por que o Brasil apoiaria alguém como a Bruna Grifon ou o Fred Desimpedidos? Por quê? E aí, acho que essa foi a primeira resposta aí. Que eles não têm, a gente tem, mas eles não têm, e eu acho que isso pro jogo é muito bom. Eu gostei também da eliminação, mas eu tava bem desacreditada. Eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu lembro quando a gente falou sobre Gusquet, eu não botava fé que o Gustavo era tão rejeitado quanto as pessoas falavam. E eu tava com muito medo desse paredão, porque eu realmente achei que a Larissa não ia sair. Eu não tinha essa dimensão de que em literalmente uma semana ela foi de uma das favoritas, entre aspas, a rejeitada. Ou a gente pode pensar também um pouco o contrário, ou a Domitila, o César estão tendo uma crescente também. Talvez possa ser isso. Acho que juntou as duas coisas, assim. Acho que o jogo tá mais equilibrado. Eu sinto isso. Eu sinto que acho que 3 semanas atrás, o deserto era muito, as maiores torcidas, as pessoas mais famosas, os mais legais, até zoavam que era a turma descolada da faculdade, assim, né? E eu já vejo agora que tá mais equilibrado, mas eu acho que é muito por conta do comportamento deles. Não adianta, a gente sabe que o público tem esse senso de justiceiro que não suporta certos tipos de falas, né? E quando você menospreza a pessoa ou dá essa sensação de que a pessoa é um lixo, assim, né? As pessoas aqui fora não veem com bons olhos e muito me surpreende, isso sim me surpreende, não a arrogância do Fred, mas me surpreende ele não ter essa noção, porque ele é uma pessoa muito calculada. Então, ele entrou muito preparado para o jogo, só que eu acho que essa arrogância e soberba cega muito ele em relação ao que é óbvio, né? Tanto que ele menciona a Juliette naquele momento lá, de se vitimizando. Assim, qualquer pessoa em sã consciência jamais falaria isso da Juliette. Tipo, a torcida dela era completamente fanática. Não tem nem como você falar isso dela e achar que você não vai ser xingado até a sua quinta geração. Então, eu sinto que ele tem uma fraqueza no jogo muito por conta do comportamento dele, que não é só dele. Assim, eu vejo o Guimê muito assim, mas eu acho que ele ainda se controla um pouco mais. O Sapato, eu acho que ele é muito o que acontece ao redor do umbigo dele é o que importa, e ele vai super valorizar tudo que diz respeito a ele minimamente, assim, porque ele é chato pra caramba. E, enfim, eu acho que todo o deserto vem com esse comportamento soberbo e arrogante de forma geral, uns outros mais, mas que as pessoas estão começando, como qualquer edição, a encher um pouco
né? E aí eu tô achando o jogo mais equilibrado. Então, talvez não seja só que a Larissa ficou mais rejeitada, mas eu acho que os participantes do Fundo do Mar estão sendo mais queridos, né? Não sei até que ponto para bater de frente com o favoritismo do Deserto, mas a gente vê que tá aí um embate bom por enquanto. E a eliminação da Larissa foi ótima para trazer essa resposta, entre aspas, que para eles lá dentro ficou muito confuso, porque eles jamais admitiriam que eles fizeram alguma coisa errada, tanto que eu achei até engraçado que ela foi eliminada, e aí, magicamente, ninguém tinha nada para falar. A Bruna, um silêncio. O Sapato foi pra cozinha, cozinhar pro Guimê, a empreguete. O fulano foi fazer não sei o quê, Fred ficou 1 hora em posição fetal. Até a TV Câmara entrou em recesso, porque não teve nenhum julgamento, né? Depois do TV Câmara paredão. foi ótimo. Então, foi muito curioso, né? Porque eu acho que eles ficaram, caraca, não tenho nada pra falar, né? Foi o silêncio de milhões. Sim. Bom, então esse, né, foi mais ou menos a nossa semana. Antes da gente ir para os nossos destaques, eu queria fazer a publi e pedir para quem está nos ouvindo dar 5 estrelinhas aí nas plataformas de áudio. Aqui tiver possibilidade de você avaliar. Avalia para a gente dar 5 estrelas, já que vocês gostam aí de nos ouvir e compartilharem aí as nossas ideias. Então, manda aí para os seus amigos, manda para sua família, quem assiste reality show, e comenta lá no Twitter com a gente, no YouTube, o que vocês estão achando, se vocês concordam ou discordam. E lembrando, né, que toda quinta-feira tem podcast sobre Big Brother e toda segunda sobre Masked Singer Brasil. Então vamos para os nossos destaques da semana, né? Toda semana a gente escolhe um participante que tenha se destacado de forma positiva ou negativa. Então, Gil, você quer começar? Quem é seu destaque? Bom, eu vou dar o meu destaque essa semana para a Domi, porque ela é minha favorita e nas últimas semanas eu acabei escolhendo outras pessoas. Eu acho que a Domi se posiciona muito bem, ela é muito boa com o que ela quer passar para o público. Ela conversa com o público, eu achei sensacional ela conversando no carro lá do Quarto Branco, conversando com a câmera. Foi incrível. Eu senti que as pessoas, pelos comentários que eu vi, gostaram também dessa interação. Apertou o botão, eu sinto que ela tá sempre pro jogo, na medida do possível, porque ela teve aí pé quebrado, isso e aquilo, coisas que não permitiram que ela fizesse muitas coisas, mas ela gosta de ir pra cima mesmo. Ela teve uns posicionamentos de mais verbalizar mesmo essa coisa de racismo que ela vê nas entrelinhas, né, nos comportamentos aqui e ali. Ela não deu muito nome, assim, mas ficou muito claro o que ela estava querendo dizer. Então, eu senti que ela falou tudo que estava entalado nas últimas semanas. Ela é muito assertiva, eu gosto muito da postura dela e ela me dá muito entretenimento. Então, assim, participante perfeita para mim. E, enfim, eu acho que ela tem se destacado nas últimas semanas, mas acontece sempre alguma coisa mais bombástica envolvendo outra pessoa, mas ela tem se destacado muito, eu acho que ela merece o destaque. Pô, e você, Mafê? Eu concordo muito que a Dami merece destaque. Não já fui destacada. Eu vou destacar o Alface. Acho que recentemente ele tem sido destaque, com uma certa frequência, mas eu acho que o posicionamento dele, principalmente no jogo da discórdia, do jeito dele, assim, ele tem um jeito que acho que desde o início a gente reparou que é explosivo. Às vezes ele fala umas coisas que não fazem sentido mesmo, mas a partir do momento que ele decidiu, que ele percebeu a forma que o outro grupo usava ele para proteger algumas pessoas, ele sempre estava desprotegido. E resolveu realmente assumir esse posicionamento, ele fez, né? Assim, aquela coisa acho que talvez da Bruna falar, poxa, mas você tá com outras pessoas que falavam mal de você, que te chamavam de maluco, e você falava mal também. E ele foi e peitou essa decisão sem saber se era algo que o público aprovava ou não, porque aqui fora, no final das contas, a gente não tá nem aí para essa divisão de grupo que eles criaram. E ele peitou isso sem saber, sem evidências, porque ele percebeu que não estava sendo bom para ele.
trouxe os argumentos dele, expôs as pessoas que ele achou que tinha que expor, fez isso, até incomodou essa coisa do ninguém vai ter conforto aqui. Isso é algo que, nesse momento do jogo, depois eles ficarem realmente tentando ficar confortáveis sempre uns com os outros, e nas dinâmicas, só vamos falar no jogo da discórdia. Isso para mim é essencial, ter alguém no Big Brother que ainda esteja disposto a ser essa pessoa que vai tirar os outros do conforto, sem passar de alguns limites, claro. A gente sabe que a gente também, o público brasileiro tem um limite, ele namora esse limite um pouquinho às vezes, mas na maior parte do tempo ele consegue se posicionar da forma dele e consegue expor quem tem que ser exposto. Eu acho que isso foi essencial, então Alface é o meu destaque da semana. Aí o Alface foi bem, né? Ele conseguiu falar dos cactos da Juliette, a Juliette abençoou e a união Alfactus tá vindo. O winner dele, né? O Alfactus estão vindo aí. Meu destaque essa semana vai ser o César Black, porque eu jamais achei que ia dizer essas palavras aqui, mas eu achei porque eu acho que o César me surpreendeu bastante nessa semana, com tudo que ele fez, assim, e por causa do vídeo com o cachorro e pelo fato de que ele e o cachorro, ele fez uma roupa de Baby Shark igual do cachorro dele, e aí a Domi cantou Baby Shark pra ele. Sinceramente, momento 10/10 do Big Brother Brasil. Esse Enemies to Friends dele com o Alface, dele com a Domi, são simplesmente muito bons e criaram momentos muito bons. Eu acho que o César, ele já entregava momentos engraçados no começo, né? A gente rindo da cara dele, no caso. Mas dessa vez ele está entregando isso com momentos interessantes de jogo, assim. Acho que essa semana, para mim, deve ter sido tipo o melhor dele, assim, até chorando, ele foi engraçado, mas a Domi cantando Baby Shark para ele, sinceramente, esperava. Então meu destaque vai para o César Black essa semana. Estou chocada, eu jamais achei que iria ir. Eu ia trazer o César também, justamente pelo vídeo do cachorro. Eu achei maravilhoso ele olhando para a irmã dele, normal. Aí parece que o cachorro ele começa a chorar incontrolavelmente. Eu achei assim, perfeito. Então eu também daria o meu destaque pro César. Acho que teve uma ótima semana. Não, o meu também ia ser o César. Eu tava até com essa fala que a Laura disse, de dizer que eu não imaginava, gente, eu nunca imaginava. Volta 3 semanas atrás, eu trazendo o César Black, dizendo que podia ter saído no primeiro paredão que bateu. Eu acho assim que ele é uma das poucas pessoas que conseguiu, de certa forma, se reinventar nessa temporada. Porque ele tá entregando o plot, como a Laura falou, com a Domi, com a Alface, e tá entregando, eu acho que pela primeira vez, a gente tá vendo o César Black, na medida do possível, se divertir no Big Brother. Porque ele encontrou um meio termo dele com as pessoas e momentos engraçados começam a acontecer, momentos descontraídos. Já que antes eu não tava vendo muito disso dele, e a gente até levantou aqui no podcast alguns episódios dizendo que parece que ele não tava vivendo a experiência que ele queria no Big Brother, né? Que era coisa mais animada, mais só descontração. Então acho que ele conseguiu dar essa reinventada e ele entrega coisas boas, porque assim, como eu pontuei no jogo da discórdia, ele foi bem no jogo da discórdia, ele tá trazendo pontos bons. Ele não tá mais ficando mais na dele, né? Assim, tentando ficar no meio aqui, meio ali, que antes ele parecia que queria ir pro deserto, né? A gente via pelas atitudes dele, mas ele agora, não. E ele conseguiu mostrar que se perde aliado, mas não se perde o programa. Né? Porque a Kay saiu, o Gustavo saiu, e ele foi pra Domitila, aí depois a Domitila tava no paredão, ele foi junto, ele chorou. Gente, ele recebeu nem 1% dos votos, ele tava sofrendo como se ele tivesse quase recebendo 99% naquele paredão. Ele chorando depois, ele se despedindo das pessoas, parecia que ele tava, sei lá, indo morrer, sabe? De recebido o anjo da morte dando sinal pra ele. Mas ele foi sensacional, tanto que a eliminação da Larissa nem foi tanto sobre a reação do deserto, foi sobre o choro do Black, que o Black tava lá chorando no PPV direto, todo desacreditado. Então, pra mim, ele merece esse destaque da semana e pra minha surpresa também, porque eu não esperava. Sim. Bom, então esses são os nossos destaques, né? O Alface, Domitila e César Black. Acho que foi um top 3 aí da semana merecido. Bom, antes de encerrar, só avisar, né, que temos o ranking da semana 8, que sai aí nas nossas redes sociais, toda sexta-feira, no Instagram, Twitter e YouTube. Então segue a gente lá também. Antes de encerrar, queria agradecer a presença da Gil e da Mafê, que estão sempre aqui com a gente, mas é sempre bom conversar com elas, ter esse input que é bem, bem legal. Então, meninas, querem deixar um recado final? Só agradecer de novo pelo convite. Qualquer coisa, falem com o meu advogado, gente. Mas é muito bom estar com vocês e qualquer coisa, gente. Estamos aqui para falar aquilo que muita gente não quer falar às vezes, né? A gente vê que muita gente foge
dos assuntos que surgem o tempo todo, mas a gente não vai deixar ser esquecido, não vai deixar passar. Obrigada, gente, mais uma vez. E Domi campeã, como sempre. Estamos chegando lá, falta tão Winner. pouco. E é isso, uma semana de cada vez. Vamos. Agora, eu já falei Guimê segundo lugar. Agora eu já não quero mais Guimê. Agora eu já não sei mais quem eu quero. Qualquer pessoa, só Domi Alface, campeã. Pode ser, pode ser. Alface, segundo. Aí semana que vem ele faz alguma coisa Sai. que eu não gosto. É muito possível. É muito possível. É muito possível. Então é isso, gente. Vamos Algum recado campeão. final? Beijo, minhas Além dos, amigas. esqueci, além dos beijos pra amiga Laura, só dizer que o plot do intercâmbio é semana que vem, gente, porque, né, vai ter consequência pra semana 9. Então a gente não vai falar nada do intercâmbio ainda. Da presepada, né, de mexerem na mala dos outros, né? Fred desimpedido, esse homem aí não tem jeito mais não. Aliás, Semana que vem a gente comenta por inteiro. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Deixem aí seus comentários. Sigam a gente nas redes sociais. Tá tudo linkado aqui embaixo. Até uma próxima e tchau. Tchau.